Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total, desde 2001, no endereço www.gptotal.com.br, e há muito tempo nas redes sociais. Agora você pode seguir a gente aqui no nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos que sempre vão ao ar às segundas-feiras na parte da noite. A gente começou esse nosso trabalho, essa nossa jornada em dezembro de 2023, dezembro do ano passado. A gente já fez várias pautas resgatando histórias do esporte a motor, sobretudo Fórmula 1, claro. Fizemos devidas homenagens e finalmente chegamos à temporada 2024 da Fórmula 1. O vídeo de hoje tem a pauta, claro, o GP do Bahrein de 2024. Vitória de quem? De quem? Preciso falar? Max Verstappen. E para contar aqui os detalhes e a gente fazer uma análise bem caprichada do que foi a primeira das 24 rodadas da temporada 2024, eu tenho aqui a companhia dos meus queridos amigos João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, e meu querido Mário Salustiano, aqui da capital paulista, São Paulo. Essa eu consigo proferir. Meu nome é Lucas Giavone, transmito aqui da minha querida Sorocaba, interior de São Paulo, e a pauta de hoje, GP do Bahrein. Boa noite, João Carlos Viana. Boa noite, Mário Salustiano. Tivemos aí um ano novo para que tudo continuasse o mesmo. É tudo a mesma coisa. É o Max Verstappen, é a Fórmula Max. Vamos falar um pouco sobre GP do Bahrein. João Carlos Viana, as suas considerações iniciais sobre essa nova temporada que parece velha. Vamos lá. Boa noite, Lucas. Boa noite, Salu. Boa noite que nos assiste. Bom dia, boa tarde. Dependendo do que você está assistindo esse vídeo. Como a gente tinha comentado no vídeo da pré-temporada, estava muito na cara que o tetra do campeonato do Max lembrava muito 2004, né? Quando o primeiro treino livre daquele ano, a gente teve uma pré-temporada muito com Williams e McLaren muito forte, mas no primeiro treino livre, o Schumacher meteu 1.8 no Túlio, que era o terceiro colocado, então pensou, acabou o campeonato ali, antes da largada do GP da Austrália de 2004. 20 anos depois, no primeiro treino, no primeiro treino da pré-temporada, quando o Max meteu 1 segundo ponto no Norris, que era o segundo colocado, a sensação foi a mesma. E, claro, a gente fica naquela esperança, pode ser que tenha sido um bom dia do Max, ninguém sabe como as equipes testam, mas o Grande Prêmio do Bahrein foi uma grande resposta do que vem por aí. Serão 24 corridas em que o Max Verstappen estará sempre como principal favorito a vencer, e se ele contornar a primeira curva na ponta, vai ser o script do ano passado. Ele vai começar a imprimir um ritmo alucinante, vai abrir uma diferença confortável até o primeiro stint, e daí em diante ele vai administrando a corrida a seu bel prazer. Basicamente isso foi o que aconteceu no Grande Prêmio do Bahrein de 2024 e aconteceu em várias corridas de 2023. Então, realmente, o tetracampeonato do Max é a questão não de cima, quando vai acontecer. Porém, o grande destaque desse final de semana foi a Red Bull, mas não dentro da pista, mas fora das pistas. Já vamos falar disso, e claro que a gente vai ter que falar um pouco sobre esse ambiente de bastidores da Red Bull, que apesar de toda essa vitória e todo esse desempenho absolutamente acachapante, as coisas lá dentro não estão muito bem. Mário Salustiano, meu boa noite para você e as suas considerações iniciais de uma Fórmula 1 que parecia estar sendo vendida como algo que seria mais equilibrado que 2023, mas pelo menos o que a gente viu no Bahrein neste sábado não foi o que aconteceu, né? Olá, Lucas. Olá, João. Olá aos nossos amigos aí, amigas que estão nos assistindo. É isso aí, Lucas. A grande questão é que a leitura nas entrelinhas acabaram sendo, eu diria assim, ofuscadas ou foram nebulosas de uma chamada esperança que as outras equipes, a Ferrari terminou ano passado como segunda força, a Mercedes em terceiro, a McLaren que veio na curva de ascensão, o pessoal apostou o quê? Putz, esse pessoal está evoluindo e vai alcançar a Red Bull. Eu acabei tendo
a leitura, agora que a corrida se passou, que a Red Bull começou desde o primeiro treino livre, já se preparando do ponto de vista de estratégia para o que ela ia adotar na corrida. E aí essa questão de que, olha, o grid ficou apertado, foi compactado, vê só, um carro não precisa se classificar com 2 segundos de diferença num treino classificatório. Basta você imprimir um ritmo, que foi o que o Max fez, levou a pole. Foi um pouco apertada, até foi. Mas a grande sacada da Red Bull é a estratégia, eles trabalharam bem. Eu assisti hoje a reprise da corrida para assistir de uma forma mais crítica, olhar em forma mais detalhada. Eles saíram, inclusive, com a estratégia de pneus tão bem definida, e isso não foi lido, inclusive até por mim. Usaram no primeiro stint o macio, todo mundo fez isso, e aí segundo stint duro, e todo mundo apostava o quê? Vamos para o terceiro stint duro. Só que o consumo de pneu desse carro, se da Ferrari melhorou, se a McLaren está bem nesse quesito e a Mercedes, parece que o carro da 2024 da Red Bull nem consome pneu. Se a gente pegar o terceiro e último stint que Max e Sérgio Pérez fizeram de pneu macio, eles já estavam administrando a prova, tá, em função do consumo dos pneus. E aí até o comentário foi que no final da corrida, a diferença entre ele e o Max e o pelotão que se seguiu até o 10º colocado foi gigante. Foi gigante. Mas para 2024, a gente tem a expectativa agora o seguinte: só algo assim, um infortúnio, algo fora do previsto, para dar uma pitada de, vamos dizer assim, de emoção. Porque se as corridas elas seguirem o seu curso natural, como o João já falou bem, a questão não é quando, né? É onde vai ser. Não é cima, pronto. Eu acho que de martelo. Você pode, você olhando para o copo meio cheio, a gente pode ver um ano histórico. De repente, o Verstappen ganha todas as corridas. Eu acho que a única coisa boa disso talvez o Max fazer uma temporada 100% perfeita. E não é impossível. Inclusive, uma coisa que chamou a atenção nessa corrida foi a confiabilidade, né? A Red Bull passou incólume toda a corrida. Tanto Ferrari como Mercedes tiveram problemas também. A gente não pode esquecer. Lógico a McLaren também, João. Isso. O motor do Lando foi trocado nesse primeiro GP. Não, mas na corrida não teve problema. Já a Mercedes, ela teve problema que o Toto Wolff falou que o carro perdeu meio segundo por volta no último terço por causa desse problema no motor. Né? E a Ferrari, o nosso querido Leclerc, vulgo Jean Alesi 2 a missão, teve problemas de freios. Né? Então houve problema. Lógico que isso não faria nem cosquinha na vitória do Verstappen, mas ainda tem isso, que a Red Bull tem um carro muito confiável. Esse detalhe. Eu concordo contigo, que impossível não é. Eu acho improvável quando o Max ganhar todas as corridas. Eu acho que o imponderável aí vai agir um dia aqui, outro ali. Porque o ano passado, realmente, o domínio dele foi muito grande. Mas, de qualquer forma, até para ilustrar um pouco, eu vou dar uma pescada aqui, gente, que eu fiz uma anotação. O Max Verstappen ganhou as últimas 8 corridas. Tá? Foram disputadas 473 voltas nessas últimas 8 corridas. Ele liderou 399, 84%. Realmente, quando ele, como você comenta, tá indo na liderança, ele já está impondo uma diferença que agora não é apenas só o carro. Ele já amadureceu também. Ele tá se aproximando esse ano ele completa os 200 GPs. Ele ontem disputou a corrida 189 da carreira dele.
E aí, somando as vitórias, os títulos que ele já ganhou, ele já consegue ter cabeça fria para colocar junto com o time uma estratégia de equipe que bota os outros no bolso. Pois é, vamos fazer o serviço, né? A prestação de serviço aqui do GP. O Verstappen ganhou com 22 segundos e meio de diferença para o Pérez, que largou na quinta posição, foi escalando as posições de uma maneira com uma desenvoltura para que fizesse a dobradinha. Carlos Sainz na terceira colocação, seguido pelo Charles Leclerc. O Sainz tomou 25 segundos, o Max Verstappen. O Charles Leclerc tomou 40 segundos. Em seguida veio o George Russell, que teve esse problema de motor. Falaram em superaquecimento. Ele na quinta posição, 46 segundos. Lando Norris, 48 segundos atrás, na sexta colocação. Hamilton, numa corrida apagadíssima, em sétimo lugar, a 50 segundos atrás. E o Piastri na oitava colocação com a segunda McLaren, 56 segundos. O Fernando Alonso tomou 1 minuto e 14, ele quase tomou volta, seguido pelo companheiro Lance Stroll, os dois Aston Martin, fechando aí a zona de pontuação, 1 minuto e 14, e o Lance Stroll tomando 1 minuto e 33. Os demais colocados, aí sim, eles tomaram volta. E eu fiz a minha anotação aqui de Power Ranking, ou seja, como está distribuída a força entre as equipes, a Red Bull indiscutivelmente muito à frente, a parte das outras, a Ferrari se apresentando como uma segunda força destacada, apesar dos problemas que tanto Mercedes e McLaren enfrentaram, e a gente já pincelou isso por aqui. A gente tem a Mercedes e a McLaren em terceiro e quarto lugar, respectivamente, Aston Martin em quinto, de maneira um pouco isolada. A gente ouviu muito o Fernando Alonso ser extremamente positivo. Gostei do carro. O problema é que as outras equipes também gostaram do carro, sobretudo Max Verstappen. Então, a gente consegue enxergar a Aston Martin apenas na quinta posição desse Power Ranking. E na parte de baixo do grid, a Racing Bulls, vamos chamar desse jeito, a antiga Minardi, a antiga Toro Rosso, um carro que seria a melhor segunda parte do grid, seguida aí por uma Williams que pode não ser melhor que, de repente, Sauber e Haas. A Williams teve problema, né? Teve problema, o mesmo problema do motor da Mercedes, a Williams também sofreu. Sim. A Haas parecia muito pior do que, na verdade, ela se apresentou, inclusive, com uma Q3 do Nico Hülkenberg. A gente sabe que o ritmo de prova da Haas é muito ruim, mas o Hülkenberg fez lá, tirou do chapéu, né, tirou da cartola uma Q3, uma posição entre os 10 primeiros na largada. E a gente tem ali a Sauber, né, que não é falar do Sauber, mas a gente vai falar Sauber o ano inteiro, o patrocinador que se vire com isso. E a Alpine, gente, uma equipe de fábrica com motor próprio, sendo destacadamente, assim, ficou bastante nítido que foi a pior equipe do fim de semana. Até brinquei com alguns amigos em redes sociais, dizendo que a filosofia de que é errando que se aprende, eles levam muito a sério essa filosofia do errando que se aprende, porque eles apresentaram o pior carro deste começo de temporada. Vamos falar um pouco sobre as equipes, então? Vocês concordam com esse Power Ranking que eu anotei aqui durante a corrida? 100% é isso 100% mesmo. Também. Ali, depois da Racing Bulls tá uma briga de força no escuro, mas nesse momento é essa mesmo, esse Power Ranking. E destacar a Alpine, né? É uma pena que acontece com a Alpine, é uma equipe que tem um grande potencial, tem uma Renault por trás. Tem 2 pilotos, pode ser campeões mundiais, mas tem vitórias em condições adversas, foi o Ocon e o Gasly, e eles ficaram na última fila do grid, só não chegaram em P17, P18, né, que é um fato interessante, que é a primeira vez na história que tivemos uma corrida de abertura sem nenhum abandono, né? E só não ficaram em último e penúltimo porque o Bottas teve um problema no pit stop, né? A Sauber lembrou os tempos da Alfa Romeo, mas não foi na Alfa Romeo do ano passado, foi na Alfa Romeo da década de 50. Fez um pit stop de 50, fez um pit stop de 54 segundos, né? Então, né, com o Fangio tem um pit stop de 54 segundos. Pro Fangio já tinha sido demorado, imagina a gente aqui em 2024. E com todo respeito, o Bottas não é Fangio.
porque o Fangio, em 57, tirou uma diferença dessa para as Ferraris. Exatamente. Ele era Maserati, não era Exatamente. Alfa Romeo, também com aqueles detalhes. E o Sargent provou que não tem nenhuma uma razão de ter continuado a Fórmula 1, realmente saiu da pista, se embananou todo, não conseguiu voltar e perder praticamente uma volta na kart de brita, saber se dava ré, se dava cavalo de pau. Então apenas isso, só apenas por causa disso que Gasly e Ocon não ficaram último penúltimo, e é uma pena. E o pior que já tem notícias de diretores técnicos sendo demitidos, quer dizer, é uma equipe totalmente à deriva. Eu fico imaginando como é que o Bruno Faman, que é o chefe lá da Alpine, ele indo para uma reunião com a Renault, os acionistas da Renault perguntando, a gente investe 150 milhões de euros, né, que é o teto orçamentário, para você fazer isso. Deve ser bem complicado, viu? Tem que ter muita lábia para convencer o pessoal da Renault a continuar nessa brincadeira, viu? Aí, João, até me permita, eu assisti agora há pouco tempo os episódios da 6ª temporada do Drive to Survive. E essa questão Alpine foi muito explorada em um dos episódios. O Bruno, ele, na verdade, ele está vindo com carta branca da direção. Só que o cara não é desse mundo. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Eu não conheço a carreira dele. Ele acabou assumindo o lugar do Otmar. E aí, pelos episódios, a dupla de pilotos tem uma parcela de responsabilidade sobre o que está acontecendo. O Otmar sabia que estava colocando dois caras que tinham se tornado inimigos na adolescência, e eles cometeram, ano passado, alguns episódios que prejudicaram o resultado da equipe, prejudicaram o ambiente interno. Isso foi retratado na série lá da Netflix. Aí eu não sei. Já contando um pouquinho de spoiler, né? Quem não assistiu, por favor, dá um pause e posta um pouquinho, tá, pessoal? Esse povo também tem muito, como é, fica muito prurido, porque assiste lá para ver como aconteceu. Estou falando que aconteceu, mas como? E aí, assim, eu acho que a gente está vendo agora o início de uma temporada de uma equipe de fábrica que está sendo consequência do que eles fizeram em agosto do ano passado. A diretoria, até um caso que a gente pode aqui, não vamos esmiuçar, porque não dá tempo. Eles estão seguindo um caminho semelhante ao que a Toyota fez. Tomou decisões corporativas para um esporte onde essa lógica não casa tão bem como tipo, o mundo corporativo tem um tipo de perfil para gestão. Na Fórmula 1 tem outro. Eles precisam urgentemente, na minha opinião, buscar um chefe de equipe que seja do meio, seja do métier. E outra coisa, né, nessa Luida, tem um detalhe, desde que a Fórmula 1 entrou na era híbrida, né, a Renault nunca construiu um motor que preste, tanto que apenas a Alpine usa o motor Renault. Eles não conseguem fazer um motor bom, minimamente bom, que tanto ninguém se interessa ter um motor Renault, então já vai 10 anos isso. Então eu não sei como a Renault ainda permanece, como você falou, tem que trazer alguém que entenda do meio, né, que pacifica esses dois inimigos. Tem até uma lenda, né, no bastidor, diz que o problema do Ocon, do Gasly, tem até a ver com namorado, também tem toda essa lenda, né, e realmente são dois pilotos que se detestam. Duvidar, né, eu não duvido. Assim, pelo menos assim, aí eu sem dar spoiler, mas falando um pouco da carreira desses dois no kart. Eles começaram a se desentender no kart, porque o Ocon já se achava mais piloto do que o Gasly. E aí, quando ele começou a perder, na época do kart, começou a perder algumas corridas, ele começou a demonstrar um certo tipo de ciúme. É claro que eu posso estar aqui sendo impregnado pela fonte pela qual eu acompanhei essa fase da vida dos dois. Mas só para vocês terem ideia, no primeiro dia desses dois, quando eles se juntaram na equipe ano passado, tinham que fazer um filme promocional
de kart. Eles conseguiram um bater no outro no primeiro dia. Até o Gasly ali no Fórmula 1, né? Pois é. Aí teve aquele episódio na Austrália, vocês vão lembrar, claro, foi involuntário, o Gasly deu uma rodada, mas pegou mal. E eles têm um baita desafio para não serem excluídos do grid. É aquela história, acho que eles vão fazer de tudo para mostrar trabalho para sair correndo da Alpine. Acabou virando beco sem saída a Alpine. E, assim, só para a gente fechar esse assunto, não vou demorar também, eu realmente não entendo a Alpine. Primeiro pelo nome Alpine, porque o nome Renault, ele sempre teve muito mais força, muito mais raízes dentro da Fórmula 1. Foi uma equipe campeã, a equipe que lançou motor turbo, ou seja, está numa era turbo híbrida, em que ela tinha que valorizar o passado, o DNA dela de competição, como lançadora do motor turbo na Fórmula 1, as cores amarelas, que eram sempre super facilmente associadas à equipe, e ela coloca uma marca de carro esportivo de nicho na Europa, que não vende em lugar nenhum, a não ser na Europa, que vende 1.200 carros no semestre, sabe, como a marca de competição deles, sendo que marca Renault é uma marca histórica, é o que eu falei para você, tem todos esses atributos e tudo mais, ou seja, para mim é um projeto que ele já nasce bagunçado já desde do seu início. Quando virou Renault para Alpine, eu falei assim, eu não concordo com isso. Eles estão jogando fora o nome Renault, que é o que trouxe a Fórmula 1, que fez motores imbatíveis na década de 90 e que tem todo um passado ligado à Fórmula 1. O nome Alpine nunca esteve na Fórmula 1, sabe? Então, desde da essência, desde o alicerce, eu não consigo enxergar lógica no que eles fazem. Eles têm uma excelente estrutura em Evanston, eles têm uma grande estrutura em Virri e não fazem uso disso. Eles têm esse problema, essas questões aí corporativas. É uma sucessão de coisas equivocadas e que se apresenta na cara. Não é aquele tipo de situação que fala assim, eles que são ricos e são executivos, eles que se entendam, eu não sou pago para isso. Não, é erro que está na cara, sabe? E que acaba contaminando o projeto inteiro. Você trazendo os pilotos que se odeiam, tem como fazer um crescimento e falar assim, não, agora vocês vão chegar aqui, vocês vão pacificar, vocês vão virar amiguinhos, aquela desfeita, aquela vez que o outro bateu no kart em você tinha 13 anos de idade, olha, supere isso, agora a gente vai trabalhar, vai todo mundo ser feliz e ganhar a corrida. Não, sabe? É uma coisa, eu realmente não entendo a Alpine, não entendo. Lucas, foi o erro já do Otmar, né? O Otmar que também ele quis dar uma resposta porque ter perdido o Alonso e o Piastri em 40 dias. Aí o que pareceu foi o Gasly, aí vem Gasly, aí depois lembrar, tu tá o Ocon que não se gosta. Aí o Otmar também mereceu também, né? Fez por onde sair. Eu vou dar aqui minha especulada, porque no mundo corporativo, meu amigo, às vezes uma diretoria vive em bolha. Não conhece a realidade. Então, algum iluminado chegou assim, numa reunião dessas, e disse, gente, vamos usar a marca Alpine, porque isso tem branding, isso aqui é marca de carro esporte, e nossa, a gente vai arrebentar. A Renault já é tão conhecida, e a gente pode dar uma alavancada na venda desses carros. E aí, um presidente cai numa conversa fiada dessa, e aí tá aí, a Alpine. Ainda bem que vende pouco e só vende na Europa, porque seria motivo de chacota e piada se vendesse no mundo. Sim. Já tá virando. Pois é. Vamos seguindo na pauta aqui, pessoal. Vamos falar sobre Adrian Newey, nosso querido druida. E a gente começa com aquelas primeiras falas sobre a construção do carro da Red Bull para 2024, em que ele confessava estar com medo do carro ser conservador demais, porque seria uma evolução do carro que já vinha de 2022, né? Que tinha sido um processo naturalmente evolutivo do de 2023. Então, ele estava com esse receio de que outras equipes vindo com outras soluções
e outras engenharias, novos projetos, que aquilo ali poderia ameaçar o domínio da Red Bull, e agora a gente está dando risada desse tipo de blefe horroroso, né? Essa brincadeira de mau gosto, porque realmente Adrian Newey não sabe brincar, né, gente? Ele apresentou um carro com novíssimas soluções de principalmente de aerodinâmica. Ele já tinha feito todo um trabalho de suspensão e arranjo de aerodinâmico que já tinha sido copiado pelas outras equipes, e agora todo mundo copiou 2023, ele vem em 2024 e joga aquele balde de água congelante em todas as esperanças das outras equipes, que tinham ali aquela pontinha, né, de esperança, de falar assim, não, olha, agora a gente está no caminho que eles estão, agora a gente vai diminuir esse gap, a gente vai conseguir alcançar os caras, e aí vem aquela paulada, aquele choque de realidade. Adrian Newey não sabe brincar, pauta do momento agora. Acho que a gente está rindo, né? Mas quem deve estar chorando é as outras equipes, né? Que, pelo amor de Deus, realmente a gente vê não apenas a genialidade do Adrian, como também aquela mentalidade vencedora. Né? Ele não simplesmente descansou nos louros e construiu um carro conceitual completamente diferente, e o carro que contra as demais equipes estavam copiando o carro dele no ano passado, ele mesmo tornou o carro dele ultrapassado e construiu um carro bem diferente, com inclusive acho que tem meio com a provocar, vai botar sal na ferida, muitas conceitos que a Mercedes colocou nos carros dos anos anteriores e disse, isso aqui não dá, não consegue desenvolver. Então ele foi lá e, não, tá aqui, tá funcionando, comigo funciona. Ela botar mais sal na ferida, ainda faz isso, né, com as demais equipes, e permaneceu os pontos fortes, como ótima administração de desgaste de pneus, o carro que você vê a forma como o Pérez ultrapassou a dupla da Ferrari e a Mercedes quando estava com o DRS. A equipe ainda tem uma vantagem muito substancial quando abre o DRS, aerodinamicamente falando. Então, o cara é um druida mesmo, é um cara histórico. E eu acho que ainda soma a esses fatores que vocês já elucidaram tão bem, eu também enxergo que ele tem na Red Bull o ambiente para ele colocar em prática aquilo que ele acredita que é um conjunto vencedor. Algumas equipes, pela forma como muitas vezes a gente vê a questão pegar exemplos da Mercedes, Ferrari, McLaren, muitas vezes é aquela coisa, tem um colegiado de engenheiros aqui, esse pessoal precisa chegar num consenso para se adotar uma solução. E o Newey, na Red Bull, isso a gente está vendo, né? Ele está lá desde, acho que 2007, 2008, ele tem eu não vou dizer liberdade, mas ele tem o apoio do corpo diretivo para colocar em prática. E aí, cara, tu pega um gênio, porque não é possível que outras equipes não tenham também seus gêniozinhos, mas deixa o cara fazer o que ele sabe fazer bem, a gente está vendo o que é que acontece. Sim, sim. E o que me chama a atenção é justamente o que o João falou, que é o requinte de crueldade imposto pelo Adrian Newey, de falar assim, olha, a Mercedes não fez funcionar o Zero Pod, né, aquelas laterais bastante esguias, com uma entrada de ar praticamente uma fresta onde entrava o ar para os radiadores. Ele chega lá e faz um arranjo aerodinâmico que fala assim, olha aqui, funciona. E aí ele faz um fim de carenagem ali junto, já a carenagem já caindo junto à asa traseira, de maneira muito, muito, muito parecida com um desenho que a Mercedes-Benz abandonou, né? E fazendo, inclusive, com que haja uma entrada de ar por dentro do ralo, né? Naquela borda interna que fica junto da cabeça dos pilotos, uma entrada de ar extra para também promover refrigeração do motor e fazer com que o carro, apesar de parecer até essa tampa parecer um pouco mais volumosa e isso de repente atrapalhar o escoamento de ar, a Red Bull sempre foi o carro mais veloz do fim de semana nos speed traps.
O que é incrível também. Você vê aquele carro com aquela traseira um pouco mais bojuda e fala assim: isso aí deve atrapalhar no escoamento de ar, deve prejudicar o fluxo de asa traseira. Nada disso. Ele conseguiu fazer um arranjo ali de maneira tão genial que, mesmo a peça sendo nitidamente mais volumosa, o carro continuou sendo o mais rápido de top speed, fazendo com que, inclusive, né, quando aberto o DRS, continuasse a ser o DRS mais eficiente do grid, porque quando a gente fala em asa móvel, abriu asa móvel, cada asa móvel de cada equipe tem um percentual de eficiência em relação ao que seria o carro indo de asa fechada. E até nisso a Red Bull apresenta, né, o carro do Newey apresenta a melhor performance. Então, diante de tudo isso, é realmente complicado saber quem que vai poder deter a Adrian Newey na Fórmula 1. A gente já vai chegar no ambiente da Red Bull, a gente vai chegar nisso, a gente vai deixar esse assunto para o final. Agora, eu queria pular para a questão da Ferrari. Pessoal, a gente assistiu nesse Grande Prêmio do Bahrein 2 ultrapassagens do Carlos Sainz no Charles Leclerc. Ok, ele teve problemas de freios, alegados problemas de freios. A gente viu ele fritando pneus loucamente no início da corrida. Mas vem aquela pergunta que não pode deixar de ser feita. Será que a Ferrari, ao chamar Lewis Hamilton para 2025, não dispensou o piloto errado? Bom, nessa eu vou até abrir. A questão não é nem se eles dispensaram o piloto errado. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque a aposta da Ferrari no Leclerc já é uma coisa bem conhecida. Para mim, o que talvez seja o ponto aí questionável de fragilidade é o cara estar de aviso prévio com 365 dias de antecedência. Sim. As duas ultrapassagens dele, e vamos lembrar o seguinte, não foram coisas assim tão simples. O Leclerc, na primeira, eu achei que os dois iam bater. Mas o Sainz... Jogou duro. O Sainz, ele nitidamente esse ano já deu o seguinte recado: tá bom, eu estou dispensado, então eu não tenho que cumprir nenhum tipo de objetivo estratégico que seja interessante para a equipe. Eu tenho que fazer aquilo que é interessante para mim. Eu tenho que arrumar uma outra atividade. Administrar esse tipo de situação, eu não lembro na história da Fórmula 1, também não fiz nenhuma pesquisa, de um fato dessa magnitude com um piloto. O Carlos Sainz pode não ser uma Coca-Cola gigante, mas ele é um piloto, um bom piloto de boa estatura. De estar sendo dispensado sem por enquanto, um assento, e aí ele vai correr para ele. Eu acho que, inclusive, isso ele não está errado, não. A Ferrari é que conduziu mal o processo. Você veja até as duas situações que não se contrapõem. Se contrapõem, na verdade. Né? O Hamilton também está de aviso prévio. Olha a corrida meio apagada que ele teve. Que ele está naquela, é o seguinte, vou botar meus 50 milhões no bolso esse ano, vou correr o mínimo de risco possível, o carro já nasceu ruim, e o Sainz é o contrário dele, né? Enfim. Ele tem que mostrar serviço, né? O Sainz tem que mostrar serviço e o Hamilton já está com o burro na sombra. Acho que o Leclerc, ele era o darling da Ferrari, praticamente desde que ele estreou na equipe em 2019. E isso até causou, entre aspas, o desequilíbrio do Vettel. O Vettel saiu da Ferrari naquele momento, foi para a Aston Martin, né? E mesmo o Sainz tendo feito temporadas bem equilibradas pelo Leclerc, junto ao Leclerc, você via que a Ferrari sempre dá uma preferência para o Leclerc, principalmente quando você olhava para os contratos. O Leclerc antes, a gente não pode esquecer, antes do anúncio do Hamilton, o Leclerc já tinha sido uma renovação de contrato até 2028, e ele pode ter um salário altíssimo até lá, com os bônus e tudo mais. Mas agora o Leclerc, como eu falei aqui, ele corre o sério risco de se tornar um Jean Alesi do século XXI, né? Aquele cara que
que tinha tudo. Ele tem um talento, eu particularmente acho o Leclerc um piloto muito talentoso, mais piloto que o Sainz. O Sainz é um cara mais sólido, ele é um cara mais... ele estava, antes da gente começar a gravação, estava conversando com o Salô, ele lembra até um pouco o Nico Rosberg, ele é um cara tão exuberante, mas é um cara muito sólido, ele vai sempre marcando pontos, sempre conseguindo os melhores resultados possíveis. Então, isso é um ponto forte, né? Mas você olhar piloto em termos de velocidade, eu acho o Leclerc mais piloto, mas e agora tem um detalhe também que a gente, dentro da Ferrari, né? Conta-se que o Leclerc não reagiu muito bem, ele perder essa primazia de queridinho da equipe, ser o piloto número 1 da Ferrari. Então pode ser também já algum reflexo, né? Que ele tá vendo, olha, vou chegar um cara aqui que vai ficar na minha frente, como é que ele vai trazer um heptacampeão mundial para ser piloto número 2, meu piloto número 2? Então isso não existe. Então o Leclerc já está, pode ser que ele esteja começando a balançar. Eu vou te falar uma coisa, vocês falando aí de números, eu fiz um levantamento, qual é a estimativa de salário dos pilotos para esse ano. Leclerc tem esse ano o terceiro melhor salário da Fórmula 1, ele está abaixo do Hamilton e do Verstappen. O Verstappen esse ano alcançou o patamar que era do Hamilton, ele está ganhando alguns milhares de dólares a mais, mas mesmo que o Hamilton chegue lá para ser segundo piloto, vai chegar ganhando mais do dobro do que o que a Ferrari está pagando para ele. Eu sempre tive uma visão que o fator salário, apesar disso não ser objeto de muita discussão nos fóruns, ele é indicador de muitas coisas que a equipe toma às vezes em termos de rumo. Pô, Hamilton não vai chegar na Ferrari para ganhar quase 100 milhões de dólares, que é o que está se especulando, para fazer... Para ser número 2. Por outro lado, a Ferrari foi lá, renovou o salário do Leclerc, dobrou mais do que o valor que ele ganhava. O salário dele esse ano ultrapassa 30 milhões de dólares. E eu, sinceramente, deixa para o ano que vem isso. A gente ainda tem muita água para acompanhar esse ano. Mas mais do que o Sainz está demitido... Não, eu quero falar, Salô, é que o Leclerc, ele é um piloto, eu acho que ele é muito frágil psicologicamente, então, apesar de dizer, vai ficar para 2025, mas que já está sentindo, pode ser alguns reflexos do que vem por aí de 25. Sim. Eu até ratifico, né? A gente estava nos bastidores antes conversando, e eu disse a João, o Leclerc, para mim, ele emocionalmente, ele começou a desabar no GP da França, que ele bateu sozinho e começou a dar o espaço para o Verstappen, que estava recuperando a liderança para chegar no bicampeonato. A partir dali, a gente começa a ver um Leclerc que muito talentoso, mas que, do ponto de vista emocional, ele vez ou outra, ele dá umas rateadas. Vamos lá. Assunto agora, Fernando Alonso e Aston Martin. A gente já falou aí sobre o Hamilton, ele não tem nada a provar, Carlos Sainz tem tudo a provar. E a gente tem um Fernando Alonso que no ano passado ele chegou numa sólida terceira colocação, só atrás da dupla da Red Bull, no Grande Prêmio do Bahrein, e que agora tem um carro que não é superior à McLaren, que não é superior à Mercedes, que não é superior à Ferrari, e não é superior à Red Bull. O que a gente pode esperar do Fernando Alonso? Será que esse ano ele aposenta? Será que esse ano ele consegue essa vaga da Mercedes que está em aberto, que o Carlos Sainz também, de repente, pode ver como uma vaga interessante? Como que a gente pode analisar a situação do Aston Martin, principalmente porque a gente já viu na própria pré-temporada o Lance Stroll mostrando mais uma vez sendo um cara extremamente chato com a imprensa, não tendo a menor vontade de ser simpático com o pessoal durante a pré-temporada. Vamos falar da Aston Martin, que tinha começado muito bem ano passado, e esse ano ela está mais ou menos onde ela terminou o ano de 2023, apesar de, né, como a gente já disse, o Alonso ter falado, opa, estou conectado com o carro, está tudo bem, e não está tudo bem.
A sensação que me passou nessa corrida, nesse final de semana, é de um Alonso tão um pouco desanimado pelo que que tem pela frente, né? Porque não devemos esquecer, né? A Aston Martin começou ano passado com uma segunda força, foi caindo, acabou em quinto lugar no Campeonato de Construtores, lógico, desajudado, acho que a palavra se existir, né? Pelo Lance Stroll, Alonso carregou a equipe nas costas e vai continuar carregando mais uma. O do Lance Stroll fez uma coisa até interessante, né? Ele caiu para o último, ele foi tocar o Quebec na primeira curva e chegou ao 10º lugar, né? Então ele fez uma corrida decente, levando-se as expectativas baixas que a gente tem do canadense. Mas o Alonso, ele deve estar vendo, olha, se a equipe não consegue desenvolver o carro, então dificilmente ele vai sair daquela quinta posição, então a tendência é até cair ainda mais, né? Então ele não deve ver muito futuro na Aston Martin. Eu acho que ele, é um feeling que eu tenho, não tenho uma informação, depois no final das vezes podem me cobrar, mas eu acho que o Alonso não fica em 2025 na Aston Martin se ele não conseguir um lugar bom na Fórmula 1 em 2025, eu falo o Mercedes, o Red Bull, o pessoal também fala. Eu acho que o Alonso se aposenta, 43 anos, apesar dele manter um nível muito alto, acho que ele ele não tem lugar, se ele não tiver lugar numa equipe boa, acho que ele não vai ter muito razão de continuar na Fórmula 1. Eu concordo contigo, João. E na minha visão, nas peças de tabuleiro que vão se mexer, o único lugar que eu acho que o Alonso pode assim colocar, e isso aqui é meu objetivo, é o assento da Mercedes. Porque assim, a Ferrari já está resolvida. A McLaren, que seria uma opção, está resolvida. Aí existe a questão Red Bull, mas já houve uma sinalização que a Red Bull pode manter o Pérez mais um ano. Porque a gente fala muito, vamos botar um segundo piloto para cutucar o Max. A gente, como torcedor, a gente acha isso o máximo, isso é bacana. Mas a equipe sabe Com certeza que não. ela não vai Certeza estragar, não, ela não vai estragar hoje a cabeça do Max. Então, se o Sérgio Pérez ele tiver resultados semelhantes ao que ele apresentou na corrida de sábado, ao longo do ano, e novamente for vice-campeão, ele tem uma boa chance de manter o assento. Aí a gente tem a Mercedes. Nessa, digamos assim, nesse tabuleiro, esse pode ser um objetivo factível que eu digo, o Alonso querer esse assento. Uma outra possibilidade que eu aventaria é que o discurso do Alonso, eu não vi como um discurso desanimado, mas ao contrário, um discurso que está alinhado com o dono da equipe. Ele já sabe, o ano passado ficou patente que ele carregou a equipe nas costas. E como você disse, bom, João, essa palavra foi bacana. O Stroll desajudou, mas só que ele é filho do dono. É o único piloto do grid que não tem um contrato com data para acabar. É o Stroll, tá? É o único, pelo menos na pesquisa que eu fiz. O Lance Stroll é o voivoda da Fórmula 1. Acomodado total. Acomodação total. Aí o que é que pode acontecer com o Alonso? Putz, não acha um assento, um carro melhor do que o que ele está. Pode fazer mais uma ou duas temporadas, naquela coisa de estou agradando o Lawrence, sou o coaching do cara, ou até virar um embaixador da marca. E ele apesar de a gente estar falando da idade, a gente fala pouco sobre o que os pilotos de Fórmula 1 fazem após a chamada segunda carreira, quando param de correr. E uma perspectiva de estar numa marca com. Aí sim, a marca Aston Martin, até em contraponto à Alpine, é uma marca institucional forte e que se ele vira embaixador, como por exemplo a gente pode resgatar no passado, um Fangio virou embaixador da Mercedes, ele pode arrumar uma carreira para, com os seus 50, 60 anos de idade, estar no mundo do automobilismo. E não deve ser, né, que vai ser Aston Martin Honda em 2026. E está atrelado a um camarada que, se a equipe de Fórmula 1 não está onde está, por conta do filho, mas esse cara, onde mete a mão, ele transforma alumínio em ouro. A
A carreira do Lawrence Stroll no mundo empresarial, ele transformou muitas coisas em dinheiro. E, inclusive, na questão do carro, Aston Martin, ele está fazendo a mesma coisa. Ele só, cara, ele cismou dessa coisa de que o filho dele... Tá, eu acho que até ele já perdeu essa esperança, mas ele não tem aquele peito de dizer, vou demitir meu filho. Não se rende. Não. Ele não se entrega, não se rende. Gente, tivemos uma emocionante disputa pelo 13º lugar entre Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda na corrida. O Guan Yu Zhou foi o 11º, primeiro ali fora da zona de pontos, com a Sauber. 12º, Kevin Magnussen. E essa disputa entre a Racing Bulls, uma coisa emocionante e que mostrou ali a maturidade de seus pilotos. Fala um pouco sobre o episódio de Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo. A falta dela. Eu tenho uma sensação, assim, tem certos pilotos que, sinceramente, têm muita sorte. E o Tsunoda é daqueles caras que ele já vai para... Desculpa se eu errar a conta, ele vai para a sua 4ª temporada na Fórmula 1. E ele não fez por onde está continuar na Fórmula 1. E o interessante é que quando a gente lembra do japonês, do povo japonês, a gente lembra... É um cara sereno, educado, um cara tranquilo. Então, ponderado. Então, o Tsunoda é aquela velha exceção que confirma essa regra, porque o Tsunoda é mais educado, destrambelhado, totalmente sem serenidade nenhuma, entendeu? Ele é um cara totalmente... É uma bomba relógio. Ele não baixou 5ª série lá, sabe? Porque o Daniel Ricciardo, ele bancou o palhaço por tantas temporadas, agora ele está tentando se reerguer, e agora encontra um companheiro de equipe com uma maturidade de 14 anos de idade, 13, 12, sei lá. É compatível ao tamanho dele, né? Ele tem 42, mais ou menos, o Tsunoda. Eu vou contar uma coisa a vocês. Eu tenho, de uma fonte não segura, não fidedigna, que o Tsunoda resolveu esse ano abraçar o estilo Gunther Steiner. E ele quer ser a estrela da Netflix para a próxima temporada. Porque sabe na Fórmula 1 com isso, né? Olha, vê que coisa interessante. E esse cara no carro, é isso que você está pontuando super bem. Mal educado, destrambelhado. Eu vi cenas dele num documentário, ele atendendo o público, pessoas. Eu nunca vi um cara tão educado e tão simpático. Ele fez algumas coisas na rua, por exemplo, uma criança queria um autógrafo, ele se desdobrou para atender o pedido daquela criança. Num autódromo, por coincidência, outra criança pediu o boné dele. E a criança estava num que seria um sobrepiso, uma sobreloja. Estava assim alto. Para esse cara jogar, assim, pegar, assinar, jogar para essa criança, foi um gesto de extrema simpatia. Aí eu acho que ele pensou o seguinte: não, eu não tenho muito o que entregar, a turma já sabe que a Honda me protege, é melhor eu dar uma de doido dentro do carro para dar audiência à Netflix no ano que vem. Se faz de doido. É uma boa, pode ser. Vai que, né? Porque ele inclusive, eu não vi a cena, não sei se foi gravado, disse que ele jogou o carro dele após a bandeirada em cima do carro do Ricciardo. Depois da corrida, depois da bandeirada. Jogou. Atravessou o carro na frente, se enfrentando pneu. Foi um negócio assim, total. Olha a maturidade da criança, né? É outra coisa a se pesquisar. Eu não lembro. Eu acho que já teve assim entrave entre pilotos de equipes diferentes. Após a bandeirada, um jogar o carro contra o outro, mas da mesma equipe, eu acho que isso é um fato inédito. Arrisco esse palpite aqui. Pois isso. Uhum. Isso tem a ver com, inclusive, hora de rádio, falando para o Daniel Ricciardo passar, porque no último stint estava com pneu macio e isso não deu em nada, porque eles terminaram exatamente nas mesmas posições, não conseguiram caçar ninguém. Mas eu acho que não deu em nada porque o Tsunoda, ele ficou esperneando, ficou mimimi, eu vou deixar passar.
não vou deixar passar. E quando deixou passar, acho que faltava 2, 3 voltas, o Ricardo não tinha muito o que fazer mais. A atitude dele prejudicou a estratégia, e apesar da gente achar que não conta ponto, eu vou lembrar só a vocês uma coisa. No final do ano, quando uma equipe empata com a outra, por exemplo, se o Ricardo chega a uma posição na frente, isso lá na frente pode ser um critério de desempate, mesmo não pontuando. E a gente sabe que isso aí mexe muito com o bolo de receita dividido, e para equipes desse porte, isso é um dinheiro importante. Teve um caso, o ano passado, do piloto que substituiu o Ricardo, Liam Lawson. E ele pontuou na corrida. Aquela pontuação dele rendeu 50 milhões de dólares a mais no bolo da divisão das equipes. Então, se a gente for levar ao pé da letra o que o chefe de equipe estava pensando em termos de estratégia, o Tsunoda ele prejudicou bastante a equipe. Como é que vão lidar com essa questão? Aí é outra... Cenas dos próximos capítulos. Para a gente fechar as equipes aqui, vamos falar um pouquinho rapidamente, vamos juntar aqui no mesmo bololô, Williams, Sauber e Haas. O que dá para esperar delas com essa amostragem que a gente teve no Bahrein? Eu acho que a Williams vai ser o mesmo caso da Aston Martin, vai ser carregado com um piloto, no caso o Albon. O Sargent é um piloto muito fraco, infelizmente, e até o pessoal fala, o Drogovic, realmente o Drogovic tinha muito mais chance de fazer alguma coisa que o Sargent é muito piloto abaixo da média. E Haas e Sauber surpreenderam positivamente, todo mundo esperando que esse fosse o fecha-raia, principalmente a Haas, né, que teve a saída do Steiner, a gente já comentou no nosso vídeo da pré-temporada, mas a equipe surpreendeu, conseguiu. A Sauber e a Haas foram justamente as duas equipes que vieram depois da pontuação. Ganhou o jogo foi o 11º, o Kevin Magnussen 12º, sendo que o Hülkenberg teve uma batida com o Stroll na primeira volta, teve que trocar a bife, ficou para último. Então são equipes que surpreenderam, mas rezar que tem uma corrida maluca para marcar uns pontinhos aqui e acolá, porque em condições normais de temperatura e pressão, aquele power que você colocou dos 5 primeiros, se não tiver nenhuma abandona ali, não tem muito o que fazer. A questão é que, então, só antes da sua intervenção, Mário, a questão de que as 5 primeiras equipes está tudo muito batidinho ali, né? Então sobra pouca margem para as equipes da segunda metade do grid, né? Entre elas essas 3 que a gente está colocando, de beliscar um pontinho ou outro. Então, até essa questão, né, da Racing Bulls, né, o 13º, de repente, se ele chegar em 12º, isso vai fazer diferença lá no ano. Isso parece estar pintando de uma maneira muito mais importante para essa temporada 24, em que a gente tem claramente uma metade do grid, ali Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, e depois a segunda metade do grid com todos aqueles lá se digladiando para ver quem chega nos pontos quando tem alguma abertura, né, quando tem algum infortúnio das equipes, as 5 equipes lá de cima. Eu ia comentar, amigos, que dessas 3 equipes eu não espero muito em relação ao que elas já fazem desde os últimos 3, 4 anos. Eu só confesso a vocês uma curiosidade que eu quero externar aqui. Eu fiz a pesquisa, né, do salário dos pilotos do grid e me surpreendeu que o Bottas tem o 8º melhor salário do grid. E, inclusive, o salário dele é quase o dobro do salário do Fernando Alonso. Eu só queria entender qual foi a lógica que a Sauber achou para pagar esse salário ao Bottas. Eu não estou querendo aqui denegrir o Bottas de jeito nenhum. Botinha. Mas me chamou a atenção. De 20 pilotos, ele é o 8º melhor salário da Fórmula 1. Tá? Acho porque como ele veio da Mercedes, que tem um salário cap bem alto, então acho que como ele veio de lá, então foi um investimento que na época a Alfa Romeo Sauber fez, então chegou pagando alto para o Bottas vir para a equipe. Então, e agora não consegue reduzir o salário. Falei assim, olha, esse ano você topa, né, por menos salário? Não é assim que funciona.
A gente sabe que não é nem simples. mostrando o traseiro ele vai tirar, baixar o Mas sinal. olha, vocês sabem que no mundo da Fórmula 1, essa coisa do salário não é feito quem é carteira assinada, dá para baixar sim, até pela Dá. falta de resultado. Tudo bem, ele pode até apontar, olha, é o carro que não entrega, se me derem um carro, eu entrego. Uhum. Aí, nesse ponto, eu não entraria nessa questão. Mas quer chamar a atenção, ele ganhar quase o dobro do Fernando Alonso, Realmente. e com a temporada que o Alonso fez o ano passado, E o que o Bottas fez realmente, ano passado também. pois é. Pessoal, para fechar aqui o nosso Grande Prêmio do Bahrein, nosso primeiro vídeo de análise de corrida do ano, a gente tem que encerrar aqui com o clima de possível implosão dentro da Red Bull. Vale a pena a gente contextualizar quem está acompanhando a gente aqui. A Red Bull, semanas atrás, abriu uma investigação interna sobre a conduta, o que seria uma má conduta do Christian Horner. Houve nesta semana a absolvição dele, ao mesmo tempo em que, menos de 24 horas depois, vazou-se o que seria, e que ninguém confirmou, o conteúdo que seria o do julgamento do Christian Horner, ou seja, o material que seria a prova que ele teria realmente tido uma má conduta. E para colocar gasolina na fogueira, durante o fim de semana, a gente teve a frase do Jos Verstappen falando que a manutenção de Horner à frente da Red Bull seria uma ameaça à estrutura da equipe. Muito bem, a gente tem a situação em que a parceria da Ford já foi assinada e está sendo trazida, e a Ford está extremamente preocupada com a situação. A gente sabe que a família Verstappen é fechada com o Helmut Marko, a gente sabe que Helmut Marko e Horner disputam ali os seus poderes, as suas influências dentro do círculo da Red Bull, ao mesmo tempo que a gente sabe também que a Horner está atrelado a Adrian Newey, nosso druida favorito. Então, todas essas peças estão todas num momento de extrema fragilidade, podendo se desmantelar como um castelo de cartas. Ou seja, a equipe campeã, que mais uma vez vai ser campeã este ano, está a ponto de implodir internamente. Vamos fechar o nosso vídeo com esse assunto e as considerações que vocês têm diante desse cenário, que é complexo, sim, e que de repente vai estragar a festa de uma equipe que está em festa o tempo inteiro, está sendo campeã o tempo inteiro. Lucas, só contribuindo um pouco, eu estava lendo agora algumas informações. Há um boato que há uma segunda leva de arquivos e prints que está prontinho para sair a qualquer momento para os mesmos destinatários, que foram mais de uma centena de jornalistas e a alta cúpula da Fórmula 1, inclusive o Pneu da FIA, o Ben Sulayem e o Stefano Domenicali. Já há esse boato que já nos próximos dias vai ter uma segunda onda. Eu estava conversando com o Salu antes da gente entrar no ar, e é algo totalmente imprevisível que está acontecendo da Red Bull, mas que vai ter reverberações lá na frente, tanto se o Horner sair, como se ele ficar. Há uma guerra de poder ali dentro, gigantesca, entre Horner, a gente nunca deve esquecer que a Red Bull é uma equipe austríaca tailandesa. Não é apenas o Dietrich Mateschitz era meio que a cola desses dois lados da Red Bull. O Mateschitz faleceu em 2021 e agora está essa guerra de poder, o ponto mais visível da Red Bull, que talvez seja a sua equipe de Fórmula 1, que também deve ter um baita lucro. A gente, como já falou na oportunidade sobre a não chegada da Andretti, as equipes de Fórmula 1 hoje valem bilhões de dólares. A Red Bull deve valer bilhões de dólares. Então, há uma guerra de poder ali dentro. Helmut Marko acho que deve ter se sentido desprestigiado com a morte do Mateschitz. Ele era meio que os olhos ouvidos do Mateschitz. Morreu, o que ele vai fazer ali dentro? Então, ele quer estar mais envolvido. Existe, sim, uma briga nessa... vamos dizer assim, uma guerra civil. A gente estava aqui falou muito, quem que vai deter a Red Bull? Eu acho que quem vai deter a Red Bull é a própria Red Bull,
As dinastias do esporte, não apenas falando do esporte, normalmente acabam por problemas internos. Então, há um problema interno seríssimo, né, da Red Bull. Né? Eu acho que para 2024, acho que a gente não vai sentir muito esses problemas, mas que em 25 já vai, acho que sim, já vai ter algum, porque, como você falou, Lucas, o Marco tem o Verstappen, o clã Verstappen do seu lado, já o Horner tem o Adrian, quer dizer, são os alicerces principais do sucesso da Red Bull. Então, se um sai, o outro vai se um ficar, o outro vai sair. Então, são alicerces muito importantes para a equipe. E nesse meio tempo, né, surgiu agora, nas últimas horas, aquela informação: olha, o Jos Verstappen está conversando muito com o Toto Wolff. E o Toto Wolff, ele deve estar sendo bastante cobrado com ele. Cara, como é que tu perdeu o Hamilton? Então, o Toto Wolff, como a gente mal comparando e fazendo um paralelo, que quando o Altmar Snauer perdeu o Fernando Alonso e o Oscar Piastri em 40 dias, ele tem que dar uma resposta. Aí foi no Gasly e a gente está vendo a M reticência que está dando. Então o Wolff deve estar sendo pressionado a dar uma resposta para a Mercedes. Então, que resposta melhor que trazer um multicampeão como Max Verstappen? Então, é muita coisa, são muitas variáveis nessa equação. E há claramente uma luta interna, mas também tem um fator externo em torno disso tudo. É algo que a gente vai ter que vai acompanhando. Eu acho que nos próximos vídeos a gente vai acompanhar o que vai acontecer, deve ter algumas reverberações, sim, vai ter consequências. E como a gente falou, a Red Bull ela fez muita coisa dentro das pistas, mas o que está mais interessante, que foi mais falado, foi fora das pistas. Isso. Eu estava conversando com o João antes. Para mim, sempre que um fato acontece, eu faço a seguinte indagação: o que é que pode estar por trás dessa situação nas entrelinhas? Primeiro, a quem interessa esse tipo de inclusão? A quem ou a que grupo? É uma primeira pergunta. Segundo, eu não quero entrar aqui num mérito e causar mais uma polêmica. Mas o que o Horner fez, segundo também algumas leituras que eu fiz, já era de conhecimento em dezembro, inclusive da família dele. A esposa dele ter ido ao autódromo por conveniência ou para manter uma aparência. E chegar de mão dadas, né? Chegar de Eu mão não, dadas, eu bem não, eu interpretativo. não, veja só, eu não quero entrar no mérito, tá? Mas tá bom, ele teve aí talvez supostamente um caso fora, ele promoveu assédio. Se isso já foi resolvido entre as partes, a quem interessa que esse assunto seja ainda cavocado? E aí eu vou aqui levantar uma possibilidade. Também esse assunto tomou vulto depois que Hamilton assinou com a Ferrari, pelo caminhão de dinheiro que ele assinou. E é sabido que dos pilotos atuais do grid, o Verstappen é um dos que tem um contrato mais longevo. O contrato dele agora acaba em 2028. E simplesmente o pai dele, que gerencia a carreira dele, eu estou especulando, levantando uma possibilidade. Pode ter pensado o seguinte: putz, a Mercedes, ano passado, tem o maior budget de pagamento de salário da Fórmula 1. Tá? Perdeu o Hamilton por causa de grana. Isso é uma opinião que eu tenho. Perdeu o Hamilton por causa de grana. Queriam reduzir o salário dele, naquela coisa de que você não está entregando o resultado, e ele ficou ressentido quando disse: mas eu disse que o carro era isso e ninguém quis me ouvir. O Toto Wolff, como o João falou, tem um problema gigante. Aí o Toto Wolff chega e diz: olha, eu vou dar uma resposta ao grid e um caminhão de dinheiro para o teu filho. Só que o menino está preso a um contrato de 6 anos. Como é que ele pode romper esse contrato sem grandes consequências? Um puto escândalo, porque o chefe dele é um cara de conduta e arruma um motivo
quebra o contrato e ele pode se transferir para o caminhão de dinheiro. Vou dizer a vocês que eu estou pensando nessa possibilidade, não tenho nenhum elemento que é estranho. Um assunto que estava resolvido, inclusive com a cúpula da Red Bull, de repente tomar, e até para mim isso é novidade que o João levantou, que já tem uma segunda leva de imagens aí comprometedoras. Conteúdos comprometedores. Quem está mandando isso? E o que eu sempre falo, a primeiro veículo que levantou essa, como o Salo falou, desde dezembro que se fala nessa história internamente, mas isso veio à tona, o primeiro veículo que trouxe isso à tona foi neerlandês. Será que é coincidência? E alguém pode dizer assim, poxa, mas é só por causa de dinheiro? Só por causa de dinheiro. Na Mercedes, a Mercedes também, ela gira do Verstappen. O George Russell vai ter que esperar para ter a chance dele. Mas aí, vamos voltar à questão. A quem interessa, ou a que grupo interessa essa implosão? A quem? Pois é, porque aí se Horner fica, a Ford sai. Se ele sai, Adrian Newey sai também. A gente tem ainda a Helmut Marko, família Verstappen, ou seja, a gente vai ter aí uma temporada em que a gente vai ter que olhar bastante Red Bull dentro e fora da pista, né, gente? Tem os tailandeses também. E Lucas, e já se tem comentários, eu sempre falo, a Fórmula 1 ela é uma ciência, se tornou uma ciência que algumas coisas ficam um pouquinho previsíveis. E já se fala que o motor que a Red Bull vai construir, que vai renomear de Ford, na verdade, a Ford vai entrar meio que como apoio, mas quem vai construir o motor vai ser a Red Bull. E já há os comentários que esse motor não estaria tão bom como a Red Bull gostaria. E o Max talvez saiba dessa informação. Da mesma forma que você falou que o Hamilton foi para a Ferrari por causa de grana, mas eu acho que também, como eu e o Lucas falando, a gente conversou lá no vídeo da pré-temporada, ele sentou no simulador, olhou o carro e vou bem aqui na esquina comprar um cigarro, e assinou com a Ferrari. Então acho que também tem isso, a parte de mais títulos. Eu concordo com você, mas aí eu te pergunto, essa conversa de que o motor que vai ter a marca Ford não tá essa Coca-Cola toda, já era falado no segundo semestre do ano passado. Aí o Verstappen vai assinar um contrato de 5 anos. Não, mas eu acho que a renovação do Verstappen foi ano retrasado. Não foi ano passado, não. Não vou jurar essas datas. Então, essas datas. Eu também não vou. Eu acho que já tem um tempinho já. Acho que a renovação do contrato foi ano retrasado. Então, vamos lá. Então eu coloco duas situações para a gente refletir, deixar os nossos amigos ouvintes, inclusive, darem seus palpites. Primeiro, se quando o Verstappen assinou não existia uma certeza de qual motor, por que ele assinou uma coisa tão longa? Segundo, se já existia o boato, por que ele assinou algo tão longo? Agora, assim, eu estou fazendo uma espécie de advogado do diabo, não tenho aqui nenhuma carta para defender Horner, ao contrário, se ele tem algum tipo de conduta ilícita, ele tem que pagar por isso. Mas eu volto a insistir na seguinte tecla. Hoje, para o Verstappen se livrar do contrato que ele tem, ele precisa de uma implosão. E quem está mexendo com isso é o pai dele, que é o gerente da carreira dele. Eu só estou levantando para a gente raciocinar por todas as frentes, porque para mim, fica muito mal explicado, e a Fórmula 1 vai ter que se render ao chamado politicamente correto. Eu não estou aqui autorizando condutas ilícitas, mas se aconteceu algo de errado, isso foi julgado, e se a outra parte não é ela que está mexendo ainda com o assunto, a quem interessa está levantando essa questão, ou a que grupo interessa isso.
Porque se dissesse, não, é a outra parte ainda que está inconformada com o que aconteceu e ela está vindo à grita, ela quer voz, ela quer reclamar do que aconteceu, ela não está conformada com o resultado, com o que foi proposto, aí é evidente que a história teria outra conotação. Mas não é ela que está levantando isso. Inclusive, o presidente da FIA já falou, e só ter essa investigação já está manchando a Fórmula 1. E a Ford, a reclamação da Ford é justamente isso, né? Em relação do politicamente correto, né? Pô, a gente trabalha nós temos os nossos, como eu gosto de falar, né? Os nossos, agora faltou até a palavra aqui, as nossas raízes, né? Aquelas coisas corporativas, né? Então, de repente, a Red Bull está envolvida num problema de assédio, né? Então a Ford, lógico, está incomodada. A Ford está incomodada e tá falando, ó, eu estou incomodado. Aí, de repente, a Ford sai. Como é que isso? Será que isso de alguma forma influenciaria o contrato do Verstappen? Olha só, se a Ford ela não precisa ter 100% de certeza. Se ela tiver 50% de certeza que o nome dela voltando à Fórmula 1, num carro que é vencedor, esse tipo de situação daqui a 2, 3 anos, já pela própria dinâmica com que a sociedade lida hoje com informação, já vai estar esquecido. Ela pode, talvez, estar vendo o seguinte, putz, eu vou entrar numa barca furada e, nossa, como está sendo conveniente para mim que essa história está aparecendo, que eu vou lá fora desse barco. Sim. É uma possibilidade. Enquanto isso afeta o contrato que o Verstappen tem com a Red Bull. Vocês sabem que eu não tenho conhecimento profundo de futebol. Mas vocês viram o caso do jogador brasileiro que foi condenado na Espanha, quando as partes já tinham se resolvido, mas a justiça espanhola entrou em campo e disse, não, existe aqui um ato ilícito, isso vai ser julgado. Foi para a justiça e o cara foi condenado. E agora, inclusive, a família do jogador está correndo o risco da justiça espanhola ir atrás, porque eles tornaram públicos quem era a pessoa que corria sob sigilo e agora todo mundo sabe quem é. Aí também fica a indagação. A justiça inglesa não se meteu ainda nessa história. Eu estou só fazendo essas ponderações sem querer defender Horner, apenas para entender o seguinte: por que esse assunto está sendo mexido? Será que é só o comportamento do cara que foi assim tão... não quero de forma alguma passar aqui. É um jogo de poder muito grande, Salô, ali. Sim, muito grande. Sim. Ali foi só uma oportunidade para um motivo para exercer esse jogo de poder dentro da Red Bull. Veja só, se é por essa razão, e se isso ficar pelo menos em cordas soltas, eu, pelo menos como historiador, eu faço questão de bater nessa tecla. Porque aí, pelo menos, a gente faz com que a história ela não viva de narrativas, ela viva dos fatos que estão motivando elas. É isso aí. E alguém, mais alguma consideração ou a gente pode encerrar aqui? Essa história da Red Bull vai aparecer em outros vídeos aqui. Vai, porque são muitos personagens, instituições, jogo de poder, é realmente uma coisa que a gente vai passar, pelo que a gente está vendo, né? A gente teve aí a primeira de 24 corridas da temporada, a gente vai ficar muito de olho na Red Bull nas pistas, como também nesses bastidores que há essa insistência em manter à tona esse episódio de uma suposta má conduta do Christian Horner, e certamente a gente vai ter desdobramentos durante a temporada sobre esse assunto, e que, claro, vão afetar o rendimento, né, o clima dentro da equipe de alguma forma. O rendimento dos carros talvez não, mas o clima dentro da equipe certamente, e fazendo com que o futuro que seria garantido vencedor da equipe, de repente tem aí algumas nuvens muito escuras no horizonte. E com essas considerações a gente encerra aqui. Mário, mais alguma coisa? Sim,
Eu só queria dizer sobre esse caso que, de fato, precisa haver uma investigação séria, esse assunto precisa ser Sim, trazido à tona, e se o Horner, ele de fato teve uma conduta imprópria, a equipe está fazendo muito bem, até as pessoas que estão trazendo à tona o assunto, que ele seja responsabilizado pelo que ele fez. é isso aí. E encerrando, João, Mário, mais alguma coisa? Mais alguma consideração? Por Então é enquanto isso, não. gente. Mas Por nos vídeos enquanto não, outros É vídeos isso, a vai gente. ter. Nos só outros vídeos terá. Mas agradecendo vai aí. ter, vai sim. Então a gente encerra mais um vídeo aqui do GT Total. Muito obrigado mais uma vez aos meus queridos amigos João Carlos Viana, Mário Salustiano. Se você chegou até aqui, muito provavelmente você curtiu o nosso conteúdo. Deixe seu like, assine o nosso canal, espalhe para seus amigos aí, seus companheiros de entusiasmo do esporte a motor, que agora o GP Total tem o seu canal no YouTube. Vai ser sempre um grande prazer, uma grande satisfação ter vocês aqui acompanhando o nosso trabalho. Este é o GP Total, grande abraço e até a próxima. Tchau, gente.